Olá, sejam todas bem-vindas à nossa aula da Alquimia dos Ossos. Salve todas pelas horas que são. Espero não, desejo que vocês estejam bem no dia de hoje, que nós possamos agora abrir um lugar seguro para a gente ter a nossa aula, né? Receber esse novo conhecimento, falar um pouco sobre saúde energética feminina, falar um pouco sobre as nossas sombras. Afinal de contas, nós estamos agora entrando na lua minguante, né? Então, a lua minguante, ela vem trazendo aí, né, essa força da feiticeira, essa força de quem está pronta, né, para ceifar aquilo que precisa ser ceifado para ver um novo nascer, né? Na aula passada sobre lua minguante, eu também trouxe para gente a respeito sobre a sexualidade da mulher na lua minguante, né? Que é onde a mulher ela tá usando essa energia potente, sexual, criativa para gerar prazer para si mesma, né? E aí, hoje a gente vai começar uma aula falando sobre isso, né? Como que a gente enxerga a nossa sexualidade? O que é sexualidade para gente? Né? Como que você vê a sua sexualidade? Como é que você enxerga a sexualidade? Como foi construída essa visão de sexualidade, né, para você, tá? É muito importante porque o que a gente vai aprender aqui hoje é definir esse lugar da visão do que é a sexualidade de acordo com aquilo que eu vivi, aquilo que eu experienciei, aquilo que me foi ensinado, né? Porque é através dessa construção que eu pré-defino, né, o que eu creio, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço da minha vida sexual, tá? Então, para a gente começar, né, eu gostaria que você fechasse seus olhos, respirasse profundamente, a gente puxasse o ar, né, por 3 tempos, a gente puxa bem grande, depois solta esse ar com som, libera toda a tensão, vamos liberar toda a energia que está parada, presa, estagnada. Não. Leva essa língua para fora, ele deixa tudo sair, mais uma vez puxa o ar. E a partir de agora a gente vai ancorar a presença no corpo, a presença na escuta, a presença na percepção de nós mesmos, de como esse conhecimento chega através de nós, né? Porque a partir de agora tudo começa a fazer sentido, né? A partir de agora a gente já está dentro de um tratamento energético, a gente já está abrindo a consciência para receber novas conscientizações. Então é preciso que a gente abra espaço para isso também, tá? Então, eu queria começar perguntando para vocês, né? Eu gostaria de saber de vocês o que é sexualidade para vocês. Eu gostaria que vocês escrevessem aí no papel ou no caderno de vocês, se for preciso, pause esse vídeo, né? Pegue uma folha e um papel, porque esse estudo ele vai ser bem dinâmico. E aí eu quero que vocês se perguntem, né? O que é sexualidade para mim? Né? O que é sexualidade para mim? E aí você vai escrever o que é para você essa sexualidade. De acordo com a sua consciência. Eu não quero que você racionalize nada, eu não quero que você busque um conhecimento que não é seu, é o que você entende. Quando eu falo sobre sexualidade, o que eu entendo sobre energia sexual, tá bom? Então, para a gente começar essa aula, né, espero que você já tenha feito sua anotação, né, se não fez, pausa agora, não dê continuidade, né, faça sua escrita e depois você continua, né? Então, a gente precisa entender que sexualidade é tudo que gera prazer na gente, tá? O bem viver é energia sexual, né? Realizar os meus projetos, né, é através da minha energia sexual. A energia sexual é o que vai criar para a gente o nosso prazer, né? A nossa percepção de mundo, a maneira como a gente se procria nesse lugar. Né? Então, a sexualidade ela não está atualmente ligada apenas ao ato sexual. O ato sexual ele é uma das formas da gente expressar a nossa sexualidade. A gente pode expressar nossa sexualidade criando, dançando, compondo, escrevendo, cantando, vivendo bem, né? Tendo prazer pela vida. Então, tudo isso é uma forma de expressar nossa sexualidade, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir, né, é que a maioria de nós temos um desconforto que a gente não sabe nomear.
né? E esse desconforto, ele não está no nosso corpo. Não é sobre o seu corpo, não é sobre sua performance, não é sobre isso. É sobre você se dar permissão em sentir prazer. Né? Então, quando a gente vai falar de falta de libido, quando a gente vai falar de falta de energia criativa, quando a gente vai falar de uma energia de disfunção sexual, aquela sexualidade ela não está em funcionamento, né? A gente não está falando de um problema físico. Na grande maioria, não. Na grande maioria, ele nasce no nosso plano psicológico, na nossa mente, né? Ele vem também ali através das nossas emoções e do meio social com o qual a gente foi inserido. Tá? Então, segundo alguns estudos, quando a gente vai falar de disfunção sexual, a gente está incluindo falta de desejo, né, dificuldade de excitação, ausência de orgasmo, dor na relação, né? É, Mas aí a gente quer perguntar, né? O que que gera em nós a falta de desejo, a desconexão com o nosso desejo? E é o desejo sexual, é o desejo pela vida, é o desejo pelo prazer, é o desejo sobre se descobrir, é o desejo sobre crescer, né? O que que gera em nós a dificuldade de nos sentirmos excitadas, né? O que que gera em nós a ausência desse orgasmo, desse êxtase, né? Tanto na cama quanto fora dela. E se a gente for pensar bem, esses sintomas, eles vão descrever algo que está enraizado na nossa psique, algo que está enraizado na nossa cultura, né? Então, aonde que vai nascer os meus bloqueios, sexuais? Aonde que vai nascer os meus bloqueios com o meu próprio corpo, com a minha existência, com a minha essência? Eles vão nascerem lá na nossa infância, onde a gente está aprendendo, a gente está recebendo a construção, né, daquilo que nós cremos em ser, né? Então, a sexualidade feminina, ela é moldada desde a nossa infância, né? De acordo com Freud, e também aprofundada por muitas linhas da psicoterapia, a relação com prazer começa nas primeiras experiências corporais, e principalmente na forma como esse prazer foi reprimido ou também foi permitido. Por exemplo, né? Se eu sou uma menina que eu tô passando ali pela minha descoberta da fase sexual e eu começo a estimular o meu corpo, né? A tocar o meu corpo. E ali, até mesmo uma menininha, né? Pergunta pra minha mãe: mãe, por que que menininho tem pipi, menina tem isso aqui? E a minha mãe reprime: ó, não fala isso, né? Você não pode fazer isso, isso é feio. Eu já começo ali a acreditar, a crer, né? A minha mente, ela coloca aquilo como verdade, ela forma aquilo como crença. Então, o meu corpo, ele é sujo, o meu corpo, falar sobre corpo, falar sobre a minha sexualidade é pecado, é errado. Expressar essa naturalidade em tocar o meu corpo, em me autodescobrir, também é pecaminoso, é errado, isso me faz mal, isso me separa, isso é feio. Então, a gente vai aprendendo através da repressão. Tira a mão daí, vergonha de se mostrar, né? Ah, mulher não se veste assim, mulher não se veste assim, mulher não se comporta dessa maneira. Se você fizer isso, você vai ser mal vista, né? Então, tudo isso, esse silenciamento, né? Isso vai ativando circuitos no cérebro que estão ligados à culpa. A culpa e ao medo, né? E aqui que entra o processo da neurociência, né? O nosso sistema límbico, né, que produz as nossas emoções, que são responsáveis pelas nossas emoções, ele vai associar o prazer com o perigo, ele vai associar o prazer com o medo, ele vai associar o prazer com culpa, tá? E o corpo, ele vai registrar isso. Ele vai registrar isso e vai se tensionar toda vez que ele estiver diante do próprio prazer. Então, é importante a gente perceber e se perguntar como que era, dentro da minha casa, a relação que eu tinha com o meu corpo. Como era permitido? Eu podia me tocar, eu tinha uma liberdade de falar sobre a minha sexualidade, como eram os afetos que foram criados ali através da minha mãe e do meu pai. Eu via ele tendo trocas afetivas, eles tendo carinho, né? Tendo um pouco mais de intimidade ou não, né? Quando isso acontecia, era represado, né? Eles se tratavam bem, eles se respeitavam. Como que era esse lar? Qual foi a primeira impressão, né? O primeiro exemplo que eu tive sobre relações?
Quem me ensinou o que é ser mulher? Quem definiu para mim, na minha cabeça, na minha psique, através daquilo que eu aprendi durante a vida, o que é ser mulher? Tudo isso forma, né, a sua psique de hoje, tudo isso forma a sua crença de hoje. Né? Então, a mulher, ela normalmente, ela cresce ouvindo narrativas como mulher direita não sente desejo, sexo é para agradar o parceiro, corpo é algo a ser corrigido, eu não posso ter mais de uma relação sexual, casamento é para sempre, mulher não pode sentar de perna aberta, mulher que ri alto demais está querendo chamar atenção. Se eu começar a me expor muito, expor meu corpo, é perigoso, alguém pode me machucar, alguém pode me abusar. Então, todas essas narrativas vão sendo armazenadas pelo corpo e também vão sendo armazenadas pela nossa psique, tá? E essas crenças viram um programa interno. Então, segundo Albert Bandura e sua teoria de aprendizagens sociais, a gente aprende, né? A criança aprende por observação, até nós adultos. Primeiro a gente observa, aí a gente faz, repete, 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 dá certo, aí a gente perde o quê? O reforço social. Então, aquilo é aceito pela sociedade? Aquilo é bem visto pela sociedade? Aquilo é aceito pelo meu meio? Porque a sociedade, ela vai dizer direto dali do núcleo onde você foi gerada, né? Essa ambiência, esse ambiente que vai determinar o que você acredita ser certo ou o que você acredita ser errado. Né? Então, muitas dessas crenças que você guarda sobre sua sexualidade, sobre o seu corpo, sobre a sua energia feminina, não vem de você. É uma herança deste meio do qual você foi introduzida, dessa família que também contextualiza você. Lembrando que sim, você está ali por ressonância, né, de energia, você não é um alecrim dourado caindo num campo cinzento. Não, se você é um alecrim dourado, você vai cair num campo de alecrim dourado. Entende? Se você é um campo cinzento, se você é um abacaxi, você vai cair no campo de abacaxi. Então não tem essa de eu ter sido inserido no lugar errado. Né? Mas aquele lugar foi o lugar que poderia te dar ali os recursos necessários para que você aprendesse o que precisava aprender. Então, ali você está nessa família por ressonância. Então, aquele meio, ele vai ressoar com aquilo que você precisa desenvolver como aprendizado, né? E não como um padrão a ser repetido, tá? Então, o modelo da sexualidade o modelo da sexualidade que te ensinou ao que é ser mulher, né? Então, a sexualidade feminina, ela não nasce espontânea. Ela é construída por referências. Então, quais são as referências que vai definir a minha sexualidade? A minha família, a minha religião, a minha cultura, aquilo que eu vejo, assisto, percebo, né, as minhas amigas, como elas se comportam, as pessoas ao meu redor. E muitas vezes, né, esses modelos colocam a mulher em dois extremos, que é a santa, né, que a gente já falou aqui sobre Maria Imaculada, né, aquela mulher sagrada, e a profana, né? Aliás, a Santa, né? A Imaculada, tal. E o que que essa mulher vai ser, ela vai ser para os homens? Ela vai ser a mulher desejável, né? Ela é desejável, ela não é uma mulher que deseja, ela é a imaculada, ela é a santa, ela é a virgem, né? Eles distorceram essa visão da mulher virgem, porque na antiguidade, quando a gente falava sobre uma deusa virgem, né, a gente estava querendo definir características e virtudes sobre a donzela, que é uma mulher virginal, que está descobrindo a vida, que tem coragem, que vai atrás, que busca o novo, né? Que é aquela que tem a força, né? Da energia solar para ir para o mundo, para se realizar. Só que aqui entra Maria, né? E Maria é o quê? Maria é recatada, né? Maria é do lar. Isso vai gerando dentro de quem? Vocês. Eu desejo, mas eu não posso ter desejo. Porque se eu tiver desejo, eu estou longe dessa santa. Eu estou longe dessa mulher. E ser mulher é isso. A mulher certa é isso, porque já é essa definição. Mulher certa, mulher errada, mulher que, né, que isso, mulher que aquilo. Então, isso confunde muito o nosso inconsciente coletivo, né? Tornando-nos nós apenas dois reflexos. A outra, né, é quando a gente se coloca na necessidade de agradar.
né? Então, a gente aprende que a gente tem que agradar o outro, né? O corpo performa, né? Aqui entra um ponto muito central. Muitas mulheres não estão sentindo, elas estão performando. Muitas vezes a gente está fazendo aquilo ali, achando que está agradando a gente, mas a gente está agradando o outro, porque a nossa construção de como o nosso prazer foi direcionado tá distorcido. Quantas mulheres não foram criadas para dar prazer através da pornografia, através do sistema patriarcal, até mesmo através da negação do seu próprio desejo? Eu não mereço prazer, né? Eu sou aquela que serve ao outro, né? E aí, quando eu sou aquela que vai em busca do meu prazer, quando eu sou aquela mulher que sou desejante, né? Que eu olho para aquele homem e falo, nossa, eu quero ter uma relação com ele. Eu estou indo lá, né, para me realizar, para me satisfazer. Isso muitas vezes é colocado num lugar de pecaminoso. Nossa, mas aí não está certo. Nossa, mas aí está errado. Nossa, mas aí você não está sabendo lidar com a sua energia sexual. Então, eles criaram tanto fantasma em torno da nossa sexualidade, porque uma das formas que eles têm de controlar, né, a nossa energia sexual é através do medo. Então, foi construído na cabeça da mulher tanto medo de acessar esse poder feminino, esse poder sexual de criação, que a gente acaba negando, né? E quando a gente nega, isso se torna uma sombra, né? E essa sombra, ela vai sendo alimentada, 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 até o ponto que essa sombra domina a gente. Então, quando eu tenho a necessidade de agradar, né, eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho necessidade de ser validada. Eu aprendi lá na minha infância que a construção do amor é uma construção de condicionamento. Ou seja, para mim ser amada, eu preciso merecer. Para mim ser vista, eu preciso fazer algo, né? Quantas vezes a gente não percebe a criança, né, querendo chamar a atenção do pai, muitas vezes ali, eu estava vendo um estudo, e ela trazia isso, né, que a criança, a gente, quando criança, a gente tem necessidade de ser tocada, de ser sentida, de ser vista, de ser amada, de ser compreendida, e quando isso não nasce de uma forma equilibrada, o que a gente cria dentro da gente? A gente cria um padrão para chamar aquela atenção. Então, poxa, eu não tenho ali o afeto do meu pai, eu não tenho ali o carinho do meu pai. Eu sendo eu mesma, né? É uma coisa que a gente tem que se perguntar. O que a gente teve que ser para ser aceita pelas nossas famílias, pelo pai, pela mãe? Né? Uma pergunta que eu quero trazer para você. Quem dentro do seu núcleo familiar você mais quis agradar? Quem foi mais? Quando você pensa assim, para quem para quem eu implorei amor? Dentro do meu contexto familiar? Foi mais para minha mãe? Foi mais pelo meu pai? Né? Porque isso te norteia. Ó, sim, foi mais pelo meu pai. Então, o que eu precisava ser para o meu pai para receber o amor dele? Porque muitas vezes a criança ela é assim, ela tem a necessidade básica de afeto, de pertencimento, de atenção. E quando ela não encontra isso no seu núcleo familiar, da onde deveria vir, né? O que ela faz? Ela se condiciona, né, para que ela receba aquela atenção. Então, muitas vezes, ela cria máscaras, né, e se torna algo para ser amado, se torna algo para ser aceito, se torna algo para ser visto. E aí a essência do que aquilo que ela era se perde. Porque ela compreende, olha, eu sendo o que eu sou agora, eu não sou aceita. Então, para me ser aceita, eu tenho que me transformar em algo. Entende? E ela vai mudando de forma e colocando várias máscaras até que ela se torne algo a ser amável, a ser cabível, né? Então, a distorção, a construção de amor condicionado vem da nossa infância. E aí eu replico isso. Meu corpo, ele associa o amor ao abandono, à rejeição, ao maltrato, a lugares onde eu preciso permanecer, né? O meu corpo está dizendo que eu estou sendo maltratada, que eu estou sendo abusada, mas ali eu permaneço, porque eu aprendi que eu só cresço naquela maneira. Entende? Que o amor ele tá ligado àquele tipo de postura, quando na verdade não é. É uma construção. É uma construção de um amor doente. Então, muitas vezes a forma como a gente enxerga o amor, ele está baseado nas faltas que nós tivemos na infância. Né? E isso, na psicologia, se conecta com padrões de apego.
né? Que é um dos estudos de John Bowlby, né? Então, ele traz assim, né? Mulheres com apego ansioso, por exemplo, se desconectam do próprio desejo e priorizam o desejo do outro. E o resultado disso, o corpo fecha, o libido cai, o prazer desaparece, né? Quando eu tenho um apego evitativo, por exemplo, né? Eu evito me aprofundar, porque eu tenho medo da emoção. O amor, ele me doeu tanto, para mim ser amada foi tão dolorido. Eu precisei me sufocar tanto, eu precisei me diminuir tanto, que quando eu percebo que outra pessoa pode me amar, eu coloco naquele lugar, gente, se ela me amar, eu vou ter que me diminuir, eu vou ter que aceitar menos. Então, tudo isso faz parte de um construto da nossa personalidade que foi herdado pelo meio, herdado pelo nosso familiar, pela nossa família. E aqui não é um lugar de culpar a família. Eles estão replicando aquilo que aprenderam, assim como você também está replicando aquilo que você aprendeu. Só que agora, de uma forma consciente, você entende que não começou com você, mas pode terminar com você. Essa é uma frase que eu gostaria que você trouxesse para você, como um mantra de sua semana. Não começou comigo, mas eu escolho que vai terminar comigo. Eu não vou arrastar essa crença, esse padrão, pelo resto da minha vida, né? Pelo longo da minha história. Né? Eu escolho findar esse padrão, tá? E aí, quando isso acontece, né? Aceitação versus essência. Né? Aqui quebramos um paradigma forte. Aceitação não é liberdade. Muitas mulheres dizem assim, eu me aceito, mas continua se censurando, se controlando, se diminuindo. Aceitação pode ser só adaptação, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu estava fazendo um exercício, né, na academia, que era um exercício de agachamento, né? E esse exercício, ele é agachamento e você vai expor seu corpo, né? Logicamente. E aí, eu vejo muitas mulheres que vão para a parede para colocar o seu bumbum para a parede, né? Para poder fechar, para poder não ser vista. E, cara, isso, vocês já pensaram nisso? Ai, não, mas eu tô me recatando aqui, tô me precavendo, né? Porque o mundo anda muito perigoso, meu corpo, meus mistérios. Cara, isso não é uma construção dogmática de onde você separa o teu corpo. Entende? O teu corpo, ele é uma arma, ele não pode ser visto, se ele ser visto, traz perigo para você. Que mulher vai sentir prazer no corpo, tendo o corpo como uma arma? Tendo que esconder o seu corpo para poder agachar e levantar sua bunda para cima? Que mulher vai sentir segurança no corpo quando ela crê, né, que ela precisa de um lugar preparado para a academia, para que ela faça um exercício X, para que ninguém acesse seu corpo? Aonde está esse corpo? Em que lugar essa mulher colocou esse corpo? Então, quando a gente vai falar sobre essência, a essência é outra coisa, é quando o corpo ele relaxa, ele existe naquele lugar. Eu existo, eu vou botar minha bunda para cima, vou fazer meu exercício, estou fazendo um exercício físico. Eu não estou aqui sensualizando, eu não estou aqui me ofertando, nada disso, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Então, aquele ato, ele não gera em mim um desconforto, ele não gera em mim um endurecimento, ele não gera em mim um preconceito de que eu tenho que esconder o meu corpo para me sentir segura. Então, são pequenos detalhes que a gente vai percebendo ao longo da nossa vida, que vai fazendo com que a gente vá formando crenças em ser separada dessa sexualidade, ser separada desse corpo. Ter partes do nosso corpo como censuradas, né? Então, o corpo, ele, quando a gente vai falar sobre essência, eu estou na minha essência, meu corpo está relaxado. Entende? O meu prazer, ele não é culpa. Eu não tenho vergonha de ir alto, eu não tenho vergonha de fazer um exercício. Eu não tenho vergonha de usar uma roupa curta, se assim eu desejo. Eu não tenho vergonha de dançar, eu não tenho isso. Eu não tenho vergonha de me mostrar sensual, porque eu estou relaxada, eu estou em mim, eu sou o que eu sou, né? Então, a gente tem que entender que a energia sexual, ela está sim coligada ao bem viver. Né? Então, para a gente entender isso tão profundo como base científica e também espiritual, a energia sexual ela não é só espiritual, ela é biológica. Então, durante o nosso prazer, o corpo ele vai liberar hormônios para te colocar em estado de bem viver. Então, qual é os hormônios que vão ser liberados durante um ato sexual?
um ato sexual saudável, né? Ao invés, muitas vezes você está liberando cortisol, você está transando para aceitar o outro, não se aceita, não se aceita. Vai fazer sexo, tem que apagar a luz, tem que se vestir da N ou Y, faz para agradar o outro, inventa uma segurança forjada, quando na verdade está morrendo de medo. Quando, na verdade, está o tempo todo se policiando, está transando com a mente, está se relacionando com a mente, nunca com o corpo, né? Então, a energia sexual, ela vai liberar o quê? Ela vai liberar dopamina. Você vai sair de uma relação sexual, você vai se sentir mais motivada. Ela vai te liberar ocitocina, né? Então, você vai aprender a confiar nas pessoas, a criar vínculos seguros, né? E esses hormônios, eles vão impactar o seu humor, a sua autoestima, o seu sistema imunológico, né? Então, pesquisas da Universidade de Harvard, né, mostra que a saúde sexual está diretamente ligada ao bem-estar. E aí eu falo, criar, né, o ato de conceber, pegar essa energia feminina de algo que está na mente, com energia masculina e criar para o mundo, tudo isso gera em você o bem-estar. E aí, quando eu não me dou permissão para acessar essa energia, porque eu compreendi a formação de tudo que eu vivi, diz para mim que eu não mereço, não mereço, não é seguro para mim sentir prazer. E sentir prazer vai me colocar, de alguma maneira, em perigo. E ao invés de liberar esses hormônios que me ativam o bem viver, eu me tranco e fico gerando, né, distorcendo essa sexualidade, gerando rigidez cada vez mais. Então, a adaptação, ele é um ambiente que não permite que você esteja inteira, né? Então, a gente tem que entender que a disfunção, a falta de libido, a falta de conexão com a energia sexual, ela não é uma falha. Entende? Ela é uma construção daquilo que te foi ensinado sobre energia sexual, sobre sexualidade em si, né? Sobre as caixinhas que colocaram a nossa sexualidade, né? Então, a pergunta o que você deve fazer para você é: o que me ensinaram a reprimir? O que me ensinaram a reprimir? O que tem de errado comigo? Dentro da minha concepção, o que tem de errado comigo? Quando você estiver pronta para responder essas perguntas, né? Quando você deixar o corpo, né, responder essas perguntas, você vai começar a liberar esses dogmas, a quebrar esses preconceitos, essa separação. E aí começa a se integrar no corpo, né? O corpo, ele é o caminho para não só entender. Então, muitas vezes a gente está aí tratando a mente, ai não, fazendo programação, trabalho de limpeza uterina, mas e aí, cadê o corpo no rolê? A gente tem que trazer o corpo para a presença, né? O caminho não é só entender, é sentir. E a reconexão, ela vai passar pelo corpo. Ela vai passar pelo seu território sagrado, que é a forma como você se toca, que é a forma como você se vê, que é a forma como você se percebe. Então, ele vai envolver corpo, vai envolver respiração, vai envolver presença, né? Vai se desenvolver um caminho de volta. Então, Jô, é verdade, eu percebo que o meu corpo está constraído, eu percebo que eu não consigo me abrir para o prazer, eu percebo que não consigo me abrir para o amor. Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente tem que entender que sua mente ela foi treinada para se desconectar do prazer. E agora a gente vai treinar a mente para que ela retorne a esse lugar de prazer, para que ela possa se abrir, para que ela possa se lembrar que é seguro, que é permitido sentir prazer. Certo? Então, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Eu trouxe uma anotação, né? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Trouxe aqui para a gente passar pelo exercício. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente trouxe aí algumas concepções, a gente trouxe aí algumas coisas, né, sobre a nossa energia feminina, um pouco sobre a nossa sexualidade, a construção de como essa sexualidade ela foi inserida na nossa psique, e agora a gente vai fazer o nosso serviço, o nosso trabalho de casa, a nossa lição de casa, né? Ou seja, a gente vai criar um espaço sagrado, seguro, ritualístico, para a gente começar a se observar.
tá? Então, nessa observação, eu vou trazer alguns elementos necessários para a gente fazer o exercício, certo? Então, eu vou finalizar essa aula aqui, e aí a gente vai fazer uma nova aula, onde eu vou trazer para vocês o passo a passo desse exercício de conexão com o nosso corpo, e da gente já começar a descobrir o que está aí desequilibrando, quais são as crenças, quais são os tabus, quais são os medos, quais são os meios que a gente está utilizando, as máscaras que a gente está utilizando para nos separar, né, da nossa essência, tá? Da nossa energia criativa, pulsante, sexual, livre, da nossa mulher loba, da nossa mulher sagrada e selvagem, certo? Então é isso, a gente finaliza aqui essa aula e na próxima a gente já começa com o exercício. Então, já vamos para a próxima aula, e aí eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer, para que vocês criem esse espaço, tá? E comecem a se perceber, tá bom? Axé pra gente, nos vemos na próxima aula.